Bem-vindos ao nosso Lacan Entre Capas, hoje com a discussão sobre o seminário número 9, conhecido como A Identificação, realizado pelo Lacan entre 1961 e 1962. É o primeiro dos nossos seminários onde a gente não tem uma capa já assim estabelecida, porque o próprio seminário não encontrou uma formulação compilada pelo Jacques Lamillère, o sucessor legal, que ele tem o direito sobre a obra, né? E que então não tornou essa obra pública. A gente tem algumas edições, e eu recomendo essa do Centro de Estudos Freudianos Recife, muito boa, conduzida pelo Ivan Correia, num esforço conjunto de tradução, primeira versão 2003. Existe uma capa circulando por aí também que faz alusão ao Salvador Dalí, né? É uma tela do Salvador Dalí, se não me engano é a persistência da memória. Mas como então chegamos nesse novo universo das discussões de qual capa a gente poderia sugerir, né? A gente poderia sugerir uma capa envolvendo uma das 4 ou 5 superfícies topológicas com as quais o Lacan passa a operar a partir deste seminário. Essa é uma marca desse seminário, que é a introdução, sim, da topologia das superfícies. Então, a esfera, a banda de Moebius, a garrafa de Klein, o touro e o cross-cap. Então a gente poderia escolher uma dessas superfícies e colocar aqui como capa desse seminário. Eu acho que não é uma boa solução, porque de fato Lacan vai falar e voltar a essas superfícies inúmeras vezes ao longo aí dos outros seminários que nós vamos comentar. E a gente teria uma segunda alternativa, que era assim, é um seminário onde ele passa por um poema, né, do Paul Valéry. Então a gente poderia fazer alguma alusão ao Paul Valéry, ao Lucrécio, que é um filósofo latino, né? Um poema dele sobre a natureza, o Lacan menciona Sade e Mazzocchi, que poderiam ser assim mobilizados, mas na capa do seminário 7 a gente já tem o Sade do Man Ray. Então está aberta aqui a temporada de especulações, mas eu vou propor uma capa que é uma tela de um pintor chamado Erich Glimder, né, de 1935, que retrata o porto, à época o porto alemão, de Königsberg. Esse porto ele é uma cidade que hoje pertence à Polônia, se não me engano, Gdansk, né? Acho que não, né? Königsberg fica mais ao norte, mas então depois de Danzig, depois de Gdansk, né? E eu vou propor que seja essa tela em função de 2 motivos. Primeiro é que esse seminário é um grande ajuste de contas, é uma confrontação com o que a gente poderia chamar assim de filosofia da identidade, né? Ou de pressuposto da identidade, que atravessaria o pensamento antigo, né? Na tradição da filosofia eleata, de Parmênides, de Platão, de Aristóteles, e que se consagraria numa nova versão na modernidade, com Descartes e com Kant. Ou seja, um pressuposto muito forte que atravessa aí boa parte da história do pensamento ocidental, que está baseado na ideia de que a identidade é a primeira. O que é, o que não é, não é. Dizer do que é a verdade é dizer do que é, dizer o que é a falsidade é dizer daquilo que é, que não é. A ideia de que o ser ela está em presença e ele é o pensável, origina a lógica, né, os 3 princípios da lógica, a da não contradição, a identidade, né, o terceiro excluído. Que a gente parte ali dessa ideia simples de que A igual a A. Todo essa tradição ela vai ser questionada pelo Lacan. Do ponto de vista do significante, quando você diz A igual a A,
O primeiro A é diferente do segundo A. Ele é idêntico do ponto de vista conceitual. Ele pode ser idêntico do ponto de vista até do significado. Mas com relação ao significante, que é uma entidade posicional, o primeiro A é o primeiro A, o segundo A é o segundo A. A gente pode postular uma equivalência entre eles, mas não uma identidade. Conforme o poema da Gertrude Stein, né? Quer dizer, a rose is a rose, is a rose, is a rose, is a rose, né? Em que a repetição de é uma rosa, is a rose, rose vai produzindo outra coisa, né? A rosa vai ecoando, né, de forma aliterativa, decompondo a primeira imagem, o primeiro significado, o primeiro efeito de sentido que a gente tem com Is a Rose, que é efeito que a gente vai encontrar também no poema The Raven, né, do Edgar Allan Poe. Mas, então, para tentar justificar aqui a escolha dessa tela, né, o pensamento de Kant está muito associado com a cidade onde ele viveu. Que cidade que ele viveu? Königsberg. E ele tinha todo um apreço pela cidade, nunca saiu da cidade, fazia o seu passeio em volta da Torre do Relógio, no mesmo exato horário do dia, só interrompeu esse passeio 2 vezes, uma para receber uma carta do Rousseau, contando como tinha sido, o que estava acontecendo na Revolução Francesa. Então o Königsberg está muito associado com Kant, né? E Kant está muito associado com a filosofia da identidade. Então não é à toa que uma boa parte aqui desse seminário, Lacan começa a desconstruir teses kantianas. Tanto teses sobre a identidade especulativa do conceito, quanto teses referentes à unidade e identidade do objeto. Ele ataca nas 2 frentes. E é possível que, pela sua desconstrução da estética transcendental, é um outro conceito do Kant, né? E que é um conceito criticado, porque o que o Kant entende por espaço, e que ele diz é o único espaço possível, é o espaço newtoniano, né? 3 dimensões. Então, e os objetos de 4 dimensões não existem? Não cabem nessa estética transcendental. Elas são um problema para a ideia de identidade, justamente se a gente a pensa nessa espacialidade ou nesse conjunto de relações entre espaço, lugares e posições. Então, é um seminário onde o Lacan vai introduzir a crítica do Peirce, o problema da lógica e da presença. E ele vai dizer assim, olha, o Peirce observou que tem certas inferências que elas funcionam quando a gente presume a lógica da presença e da identidade. Por exemplo, vamos imaginar um círculo, né? Vamos recortar esse círculo em 4 quadrantes. Vamos dividir. De um lado, a gente coloca traços verticais, né? Agora, no outro lado, no quadrante de baixo, a gente coloca traços horizontais. Então, os traços horizontais vão ficar neste quadrante, traços horizontais e verticais vão ficar nesse segundo quadrante, e nesse terceiro quadrante superior a gente só vai ter traços verticais. O Bully vai colocar isso para vocês. E no quarto quadrante? Vamos deixar o quarto quadrante sem nenhum traço, né? E daí vamos perguntar, né, se existem então traços verticais deste lado. E daí a gente divide os 4 lados, né, e do lado esquerdo do círculo. Existem traços verticais? Existem, porque eles estão aqui embaixo e aqui em cima. Existem traços horizontais? Existem, eles estão só aqui embaixo. Se eu dividir dessa maneira, eu posso fazer a mesma pergunta. Vou encontrar aqui traços verticais e horizontais e aqui só traços horizontais, né? E se eu perguntar, nesse quadrante, os traços são horizontais ou verticais? A gente vai dizer, mas é que eu tenho um problema, porque eu estou fazendo uma pergunta sobre o predicado, né? Vertical, horizontal,
que presume a existência de um sujeito, e presume a existência daquilo que eu estou predicando. E nesse caso, eu não posso dizer nem que existe traços verticais, nem que existe traços horizontais, porque existe não traço. Essa ausência do traço vai ser associada com Lacan com o sujeito justamente sem predicados, né? O sujeito que vai ser uma subversão do sujeito cartesiano, que vai ser uma subversão do sujeito, a gente pode dizer assim, enquanto uma unidade, porque ele é um sujeito dividido. Tudo bem, isso interfere na identidade do sujeito. Mas, e quanto à identidade do objeto? Nesse seminário, Lacan vai passar pela escrita chinesa e vai começar a introduzir um modelo conhecido como modelo dos touros emparelhados, que é um modelo que, no fundo, vai falar de propriedades, né, do objeto A, que ele está tematizando aí já no seminário 8 como objeto do amor, da Galma, mas que aqui no seminário 9 ganha um sentido mais definitivo. É aquele objeto proposto, pensado, suposto pelo conceito de pulsão pelo Freud, e que a gente pode dizer assim, ele é um objeto que ultrapassa as suas predicações de identidade. Ele ultrapassa e questiona o pressuposto da identidade. Por isso, para pensá-lo, será necessário um outro referente, um outro método, vamos dizer assim, que é o método topológico. O método topológico, que já tinha sido mencionado pelo Lacan desde lá do seminário 4, mas aqui aplicado às superfícies, e ele teve um grande desenvolvimento a partir da análise citos, né, a partir do Euler, né, a partir de vários matemáticos, que aí, um pouquinho antes do Kant, um pouquinho depois do Kant, começaram a perceber que existiam certos problemas que podiam ser abordados a partir de uma outra consideração mais lógica sobre o espaço. E justamente o primeiro problema, considerado o primeiro problema topológico, é conhecido como o problema das pontes de Königsberg. A mesma cidade do Kant, a mesma cidade pintada aqui pelo Erich Linder no porto de Königsberg. Ou seja, o problema é o seguinte, essa cidade é atravessada por um rio, esse rio tem 7 pontes, né? E essas pontes têm uma interconexão entre si. O problema é, a gente consegue ou não passar por todas as pontes sem passar 2 vezes por alguma delas? Como resolver isso? Empiricamente? Você pode ir lá fazer todos os testes, mas se você vai expandindo o número de pontes, você não consegue mais lidar com isso empiricamente. É preciso uma fórmula, é preciso o quê? Pensar uma teoria dos caminhos, uma teoria das distribuições. Isso vem então a dar posteriormente na teoria dos grafos. Então, no seminário sobre identificação, Lacan parte do seu grafo, né, o grafo do desejo, que ele aqui vai desenrolar num conjunto de topologias. Tá? Topologias que passam por essa grande hipótese, a hipótese dos touros emparelhados, onde a gente tem então o touro do sujeito, o touro como uma espécie de boia, né, que tem um círculo vazio, um círculo central vazio, que é objeto A, né, e que corresponde ao touro do outro, touro da mãe, né, e eles estão ali encaixados segundo uma certa relação específica, né, que é de uma banda de Moebius recortada ao meio, formando então um 8 interior, que mais à frente vai definir inclusive o que é o final de análise, né? É esse recorte que separa a identificação neurótica, que é entre o seu desejo e a demanda do outro. Ela não consegue separar, discernir, né, o que é que realmente eu quero e o que é que o mundo está pedindo para eu fazer. Isso é uma grande dúvida para o neurótico. Por quê? Porque é identidade entre o meu desejo e a demanda do outro. Mas também acontece o contrário. Quando eu me vejo diante do desejo do outro, quando eu me vejo do outro ali em divisão, do outro como um sujeito, eu me pergunto o que fazer. Né? Isso me angustia
Isso me coloca, de certa forma, no lugar de objeto, e a resposta neurótica é dizer assim, essa é a minha demanda. É isso que eu estou pedindo, né? É isso que o outro espera que eu peça. É isso que eu devo me transformar em última instância, né? É a chamada, então, posição de objeto no fantasma. Cada um tem uma posição de objeto e tem uma posição de sujeito no seu fantasma. E o fantasma exprimiria, então, esse é o grande conceito aqui em desenvolvimento, exprimiria uma crítica e ao mesmo tempo um ponto limite da filosofia da identidade em psicanálise. Ou seja, é pelo fantasma, pela fantasia fundamental, que as coisas adquirem identidade. E, inclusive do ponto de vista da consistência do mundo, do ponto de vista da consistência egóica, do ponto de vista da relação entre sujeito e objeto. Então, é um momento em que o Lacan supera, ultrapassa a chamada teoria da intersubjetividade, que até o seminário sobre a transferência ainda estava assim sendo examinado. É um momento, então, que a gente pode dizer está contido a essência da metapsicologia lacaniana. É o seminário sobre a identificação, é o seminário 9, considerado por muitos o seminário mais difícil do Lacan, porque justamente é uma confrontação com o que há de mais poderoso aí na filosofia, na forma de pensar, já estabelecida desde a antiguidade até a modernidade. Então, eu termino com esse esboço de uma serpente, do Paul Valéry, que, aliás, era um poeta e teórico da literatura que já mencionava a topologia, né, que usa a topologia e que pensa os limites da literatura com a matemática. É um modelo um pouco diferente do Lacan, mas está lá, né? É o mesmo programa. É um programa similar que a gente vai encontrar também no Oulipo, né? Do Raymond Queneau, do Lyonnais, do Italo Calvino, do Perec, matemática e literatura. Esboço de uma serpente. Entre a árvore e a brisa acalenta a víbora que hei de vestir. Um sorriso que o dente espeta e de apetites vem luzir. Sobre o jardim se arrisca a vaga e o meu triângulo de esmeralda atrai a língua do réptil. Besta sou, porém besta arguta, cujo veneno, embora vil, deixa longe a sábia cicuta. Então, vocês estão vendo aqui o tema da metempsicose, da transformação em animal, o tema que é tão caro a gente que estuda aí Viveiros de Castro e as teorias perspectivistas, né? Porque o animismo dos indígenas brasileiros, o animismo perspectivista, ele é também uma crítica da filosofia da identidade, da teoria da identidade. Esse poema termina da seguinte maneira, né? Presente estive, qual odor que a alguma ideia corresponda, cujo fundo insidioso, negror, não se elucida nem se sonda. Pois eu te inquietava, ó candura, carne molemente segura. Olha aqui a referência à nossa crença, né, de que ali na carne, aliás, conceito do Merleau-Ponty que o Lacan vai importar para a psicanálise, né, para criticar a metafísica de que, bom, a gente só pode ter uma identidade porque o corpo é igual a ele mesmo. Não é igual a ele mesmo, né? O corpo é também um tipo de alteridade. Pois eu te inquietava, ó candura, carne molemente segura, sem ter de mim nenhum temor. Olha aí a segurança ontológica, a tremer em teu esplendor. Logo eu te levava e tua nuança variava. Né? Quer dizer, então temos aqui um Lacan que, na tradução do Renato Sutana, começa a pensar assim, para além da diferença, para além do impasse da negatividade, né? O ser como dever, o ser como transformação, retomando lá a velha teoria do Heráclito. Bom, para receber mais Lacans entre capas, clique aqui no Aqueronta Movebo. Para se desidentificar e para se reidentificar, para se separar e para se alienar. Por hoje é só.